aqui era a proposta do Sinasef, tá, pessoal? Que é auxiliar educacional, técnico educacional, analista educacional, referência aqui no nível A1, né, auxiliar 1, tá? Aqui o teto, né? Vamos lá. Com base na folha de pagamento, né, uma folha que a gente recebeu do Forgep, a gente começou a fazer esse trabalho técnico dentro do Sinasef. Então, a primeira coisa que a gente simulou, para a gente sair dessa tabela atual para a tabela que está proposto, como é que ficaria o enquadramento das pessoas? Né? Como é que a gente ia fazer esse enquadramento? Né? Feito esse enquadramento, olha a primeira dificuldade que a gente encontrou. Essa aqui. Ó. Se não houvesse nenhum reajuste na tabela, o salário do nível E, no enquadramento, ele ficaria negativo, em 14,19%. Em 14,19%. Está aqui. Ó. Hoje é 4.556, ele cairia para 3.910. Foi exatamente o que aconteceu lá em 2005. Tá? É implantada a tabela, o reajuste que deram na época não foi suficiente, e aí a gente começou a simular. Quanto seria suficiente de reajuste de dinheiro para que essa situação aqui não acontecesse? Então, gente, vamos lá, vamos botar 10% de reajuste. Ainda teria uma redução salarial de 5% para o nível E. E o custo de 1.851 bilhões de reais. Eita, então vamos tentar 15%? A gente botava aqui 15%, um custo de 2 bilhões e 400. O salário do E ainda estava com VBC de 1,32. Nós chegamos ao número mágico de 16,54% de reajuste na implantação da tabela, na referência do nível E, para que não houvesse VBC para o nível E. Então o governo teria que investir 2 bilhões e meio de reais nessa tabela para que não houvesse, né, redução do salário para o nível E. Então esse foi o principal motivo que nos fez, e cabe lembrar, o Taz na Luta sempre alertou isso, a Lídia deve estar escutando agora, sempre alertou isso nas plenárias do Sinasef. Sempre. Mas também havia a defesa romântica, né, dessa matriz, que só fez nos prejudicar até hoje, e o pessoal não queria entender. Então, quando a gente teve acesso à folha, foi que a gente viu o tamanho, né, do prejuízo. Então, só para implementar essa tabela, né, para o nível E ter zero de reajuste, eram necessários 2 bilhões e meio de reais. Né? Na tabela que, por exemplo, o coletivo Unir apresentou, que é praticamente igual a essa aqui, só que com um nível a mais de classificação, esse valor ainda é maior. Esse valor ainda seria maior. Isso para ter 0% de reajuste para o E, 25% para o D, 16% para o C, 41% para o B e 70% para o A. Percebam que os percentuais de reajuste aqui, eles são bem disformes nesse momento. Né? Então, assim, existe aqui um reposicionamento de A, B e C. Então, como o A vem para o piso do C, ele tem o maior índice de reajuste. E o B vem para o piso do C, ele tem o segundo maior. O C tem só a questão, né, dos 16,54 aqui, ó, 16,5. O D é aquela velha história. Ele sobe para colar no E. E o E não tem nada. Tá? Então, por exemplo, se a gente pegar a recomposição salarial pedida pelo Fonasef, que é de 34,32%, e colocar nessa tabela, né, o E só teria 15% de aumento. Olha o custo. Tá vendo? Então a gente percebeu desde o início que a gente não poderia defender uma tabela onde no enquadramento tivesse redução salarial. Olha a diferença aqui. 0% de reajuste, né? O E continua com o mesmo salário que tem hoje. Eu vou entrar mais detalhadamente nisso aqui no debate do relatório. Mas é a diferença. Então, enquanto essa tabela aqui, ela custa 2 bilhões e meio de reais, né? Para referência, né? Sair do zero, porque o E virou referência, a tabela que nós propomos custa 935 milhões. Então, esse é o primeiro dado irrefutável, né? Nós gastaríamos na outra proposta, né, quase 3 vezes mais para ter o mesmo resultado. Porque a tabela tem um custo de implantação. Então, nós fizemos essa avaliação do Sinasef
né, e chegamos à decisão lógica de adotar a proposta da Fazubra, tá? Oi, pois Adriano, não. deixa eu te ajudar aqui um instante. Para Sim, fazer vamos algumas lá. perguntas, né? Por Eu exemplo, vim se o para cá agora governo, para ficar melhor. se o Vamos lá. governo der 0% de reajuste, ninguém vai aceitar, não é isso? Não Não, queremos isso. não existe isso. Só que se o governo dissesse, vou só mudar o desenho da tabela, já que vocês estão me pedindo para corrigir erros do passado. Se o governo dissesse, vou só mudar o desenho da tabela, na Sim, tabela do Sinasef ia ter corte salarial para o nível E, não é isso? exatamente. Na tabela da Fazubra não tem corte salarial, permanece o mesmo valor. Bom, Exatamente. e aí, se o governo dissesse, vou dar o novo desenho da tabela e 10% de reajuste. Na tabela da Fazubra, o nível E ganha 10% de reajuste. Não é Isso. isso? Exato. E na tabela do Sinasef, o que aconteceria? Na Se tabela desse do 10... Sinasef aconteceria isso aqui, ó. Vou até voltar para ela aqui. Na tabela do Sinasef, 10% de reajuste, o nível E ficaria ganhando menos 5% do que ganha hoje. Pronto. Se o governo disser, vou dar 15% na tabela da Fazubra, o nível E ganha 15%. Exato. E os outros vêm a reboque porque estão correlacionados com o nível E. Se É, ele der isso. 15% na tabela do Sinasef, quanto é que fica? Ele ainda tem um salário menor do que o que tem hoje em 1,32%. Vamos chegar aqui no índice mais ou menos bom, né? 20% na tabela da Fazubra. O nível E 20%, tem 20%. tem 20%, né? E Isso. 20% na tabela do Sinasef. Não vamos dizer na tabela do Sinasef, né? Na tabela que era do Sinasef. É, aqui era, né? Teria, A anterior, aquela anterior. teria 3% de reajuste. 3%. Então a gente vê aqui que reajuste zero ninguém quer, ninguém aceita. Lógico. É isso? Nem o Agora, governo trabalha com essa expectativa. isso. Mas se a gente só tivesse aquele reajuste de 9% dividido em 2 anos da mesa geral, na antiga tabela do Sinasef, que não é mais, o nível E teria redução salarial, teria corte salarial. E a Isso, gente você não trouxe, quer trouxe. prejudicar nenhum nível de classificação, nem o A, nem o B, nem o C, nem o D, nem o E. E na tabela da Fazubra, tranquilamente, na tabela da Fazubra, que foi unificada agora com o Sinasef, não é isso? Agora os Isso. dois defendem a mesma tabela, justamente porque o Sinasef verificou, né, esses problemas que iriam prejudicar um nível de classificação na sua tabela anterior, ele unificou com a da Fazubra, e 9% significa um 9%. Ninguém vai ter corte salarial, ninguém vai ter redução salarial. Vai todo mundo ganhar alguma coisa, não é isso? Exatamente. Na tabela do Sinasef anterior, que era o mesmo estilo de tabela defendido pelas outras forças políticas da Fazubra, os 9% que o governo ofereceu de reajuste no dia 22, que é um reajuste da mesa geral e ele trouxe para a específica, mas adotada nessa nova tabela, significaria uma redução salarial de quase 7% para o nível E. Enquanto na tabela que a gente aprovou e apresentou ao governo, 9% é 9% para o nível E. Então, eu trago aqui esse exemplo para vocês. Eu vou botar aqui 10% de reajuste, que ninguém vai sair da greve por causa de 10%. Aí, percebem? Olha o nível E aqui, ó. Já foi para 5.001 inicial, 9.980 final. Né? Vamos botar aqui 34,34% lá do Fonasef. Olha para quanto foi aqui, ó. Tá vendo? Aumenta igual para todo mundo. Para todo mundo. Mas eu vou trabalhar esse desenho aqui, esse Excel com vocês daqui a pouco, na explicação do relatório. Então, o que eu trago para vocês nesse momento, pessoal, é que essa tabela, na sua implantação, não traz prejuízo para ninguém. E após a sua implantação, todos os reajustes são iguais para todo mundo. Porque todos os outros níveis vinculados percentualmente ao nível E vão ter um percentual do valor do nível E. Então, 10% do E vai ser 10% para o D, 10% para o C, para o A e para o B, a partir da implantação da tabela.